Vamos continuar os nossos estudos. Principais funções do Excel. Agora nós vamos falar da função MED. Presta atenção. Existe a função média e existe a função MED. A função MED, ela vai retornar, ou seja, ela retorna a mediana. Professor, e como que é esse cálculo? Olha aqui, ó. Vamos para o exemplo que nós separamos. Eu coloquei aqui, ó, igual MED A2, está aqui o A2, B1, está aqui o B1, e B2, está aqui o B2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para calcular a mediana, é separar os números mostrados no intervalo. Tudo bem? Então tá ali, ó, 30, 20, 40. Depois que você separou os números, você vai colocar estes números em ordem crescente, tá? Então, ó, a gente coloca em ordem crescente, tá aí. 10, 30, 40. Depois que colocou em ordem crescente, aí a gente vai verificar. Espera aí. A quantidade de números aqui é par ou é ímpar? Quantidade. Não é se os números são pares ou se os números são ímpares. É a quantidade. É par ou é ímpar? Eu tenho 3 números ali. Então a quantidade é ímpar. Olha o resultado da mediana. 30. Quando a quantidade de números for ímpar, a mediana será um número que ficou aqui no meio, ó, depois de colocar os números em ordem crescente. Show de bola? Legal, né? Olha o segundo exemplo. Vou aproveitar até a marcação ali, ó. Por quê? Porque agora é igual MED do A1 até o B2. A1 até o B2 é todo esse intervalo aqui, ó. Todo esse intervalo entra na jogada. Então, são todos os números, 10, 20, 30, 40. Olha aí, ó. 10, 30, 20, 40. Tudo bem? Aí, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vamos colocar os números em ordem crescente. Se você já tivesse pego em ordem crescente, bastava você conferir. Tem que estar em ordem crescente. Aí agora vamos verificar quantos números tem aqui. 4. 4 é par ou é ímpar? 4 é par. Então, quando a quantidade é par, o cálculo é um pouquinho diferente, só um pouquinho, tá? Aí, neste caso, nós vamos pegar o 20 e o 30. Por quê, professor? Porque a regra é pegarmos os dois números centrais, porque você não vai ter um número no meio. Então, você pega os dois que estão no meio. Soma os dois e divide por 2. Olha lá. 20 mais 30, 50. 50 dividido por 2, 25. Então, esses são os dois cálculos com relação à mediana, né? Você vai achar os números, colocá-los em ordem crescente. Aí verificar. A quantidade de números é ímpar? Pega o número que está no meio. A quantidade de números é par? Pega os dois números do meio, soma e divide por 2. Mamão com açúcar, não é? Bom demais. Continuando. A função conte.num. A função conte.num, ela vai calcular, ela vai contar quantas células contém números. Apenas números. Olha o exemplo, ó. Igual conte.num, intervalo de A1 até D4.
é o intervalo que eu estou marcando aí de vermelhinho, de A1 até D4. Aí eu te pergunto, quantos números existem neste intervalo? Vamos contar? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. O resultado para essa função, 6. Ela só conta quantos números tem lá. Esse é o resultado. Olha, a irmã da conte.num é a conte.valores. Eu diria que elas são primas, são irmãs não, é a prima. A conte.valores, ela vai contar, ela vai calcular o número de células não vazias. Ela vai calcular o número de células preenchidas. Já deixei até marcado o intervalo para você verificar isso ali. Olha esse intervalo. Quantas células estão preenchidas nesse intervalo? Eu vou marcar só as preenchidas, tá? Que aí você vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, agora o senhor contou palavra, contou número? Sim. Na anterior é conte.num, conta apenas números. Aqui conta valores. Valor é célula preenchida no Excel. Então está preenchido com número, eu conto. Está preenchido com palavra, eu conto. Então o resultado nesse caso é 9. Legal, né? E vai ficar melhor ainda. Olha agora, ó. Também uma das principais funções do Excel. Função se. O se, ele é uma função comparativa. Ou seja, ele serve para comparar um ou mais valores e retornar resultados de acordo com o que foi descrito na função. E sempre que aparecer em algum exercício, né, a função se, eu quero que você escreva isso aqui, ó, num cantinho. Esta é a sintaxe da função se, tá? Ela é composta por 3 argumentos. Deixa eu escrever debaixo de cada um deles, ó. Primeiro argumento é o teste lógico. Segundo argumento é o valor se verdadeiro. E terceiro argumento é o valor se falso. Tudo bem? Então a gente tem, ó, teste lógico, que é o primeiro argumento. É uma condição que será testada. Nós vamos tratar até, na maioria das vezes, como uma pergunta. Você vai ver na sequência. Segundo argumento é o valor se verdadeiro. É o valor que será mostrado caso o teste lógico, caso a condição seja atendida. E por último, o terceiro argumento é o valor se falso. É o valor que será mostrado caso a condição, caso o teste lógico seja falso. Olha aqui que legal. Essa é uma planilha simples para controle de notas, né? São nomes e valores fictícios. Aqui onde tem a situação, né? Onde a Maria foi aprovada, o João aprovado, a Marta reprovada e o José reprovado, ali tem uma função se. Porque o legal do Excel são esses resultados automáticos, né? De acordo com uma condição. Aí é importante destacar que neste caso, para o aluno ser aprovado, a nota final dele tem que ser maior ou igual a 7. Esta é a condição. Você irá verificar isso no seu exercício, tá? Aqui eu criei uma situação para te explicar. Aí, lembra que eu falei? Sempre escreva a sintaxe. Olha a sintaxe aqui presente, ó. Aí, com ela, nós vamos identificar, ó. Então, primeira coisa que aparece é o teste lógico. Ah, legal. Então, marca texto aqui, ó.
O teste lógico é esse aqui, ó. Porque nós estamos tratando aqui, ó, o que foi digitado primeiro aqui, ó, para a Maria. Por isso que aqui tem B2. No caso do João, vai ser B3. No caso da Marta, B4. No caso do José, B5 e assim sucessivamente. Vamos analisar o da Maria. Aí, para a Maria, ó, B2 é maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, a Maria estará aprovada, ou seja, aí é o valor se verdadeiro. Se não for maior ou igual a 7, ela estará reprovada. A gente viu que deu tudo certinho ali. Aí vamos ver isso de uma outra forma. Olha aqui, ó. Opa, voltando, apertei demais ali, ó. Ah, tá. Enganei-me, eu não digitei nada embaixo, é com a gente mesmo. Olha aqui, ó. A nota da Maria é 7. 7 é maior ou igual a 7? Sim! Então ela foi aprovada. A nota do João é 8. 8 é maior ou igual a 7? Sim! Então ele foi aprovado. Agora, a situação da Marta e a situação do José. A Marta, 5 é maior ou igual a 7? Não. Então, deu falso. Então, ela está reprovada. Por isso que apareceu reprovado aqui. José, 6 é maior ou igual a 7? Não. Então, também deu falso. Então, ele também está reprovado. Vamos ver agora sim, professor Edson. Vamos ver se você entendeu. Resolve aí para mim. Deixa eu só, enquanto eu mudo aqui, você resolve aí pra gente, beleza? Só mudar a cor aqui, ó. E aí, conseguiu resolver? Como você resolveu? Você foi tentando de cara ali analisar sem escrever a sintaxe embaixo? Tá? É importante escrever a sintaxe, que aí facilmente você identifica, ó. A1 maior que B2 é o teste lógico. A2 mais B2 é o valor se verdadeiro. Vamos ver se eu consigo uma cor próxima ali, ó. Vou conseguir, ó. A2 mais B2 é o valor se verdadeiro. E B2 dividido por 2 é o valor se falso. Tá? Esse daqui é o valor se falso. Ficou mais escuro, mas você consegue ler aí, ó. B2 dividido por 2. Então, o nosso teste lógico para esse caso é 10 é maior que 40? Se a resposta for sim, aí vai pegar o 30 e somar com 40. Se a resposta for não, vai pegar o 40, que é o B2, e dividir por 2, né? Então, ó, mudando aqui novamente, vamos lá. Trata isso sempre como uma pergunta. 10 é maior que 40? Esse é o nosso teste. A resposta para ele é não. Se a resposta é não, para onde que eu vou? Eu vou aqui para o não, ó. Para o falso, porque não deu verdadeiro. Então, esquece isso aqui, ó. Para este caso, não precisa resolver o verdadeiro. Ou você resolve o verdadeiro, ou você resolve o falso. Tá bem? Ou é verdadeiro ou é falso, não pode ser os dois. Então, neste caso, como deu não, a gente vai pegar o 40 e dividir por 2. Resposta para a questão 20. Combinadíssimo? É extremamente importante, como eu tenho falado, a resolução de questões. Este é o nosso método, aprender informática através de questões, né?
Nós vamos resolver ao decorrer do nosso curso inúmeras questões com a função se. E aí você vai aprender mais e mais sobre esta função maravilhosa. Por agora, um grande abraço, resolva os exercícios e manda as dúvidas para o professor Edson. Um abraço.